bem-vindos à cerimónia de lançamento de mais uma biografia de coleção Histórias de Liderança. Uma iniciativa que resulta da parceria entre a Fundação Amélia de Mel e a Nova School of Business and Economics. A Guerra e Paz é a editora responsável pela publicação da primeira coleção biográfica sobre grandes gestores nacionais. Para dar início à cerimónia, vamos assistir a um vídeo sobre o projeto Histórias de Liderança. Eu era, portanto, administrador delegado e diretor comercial. Eu tinha que arranjar trabalho, eu tinha que gerir a empresa e arranjar trabalho, receber os clientes, negociar com os clientes. Eu sempre gostei de fazer essa parte, a parte comercial. Entrei, portanto, para a Império em 1962 e saí em 1975 com as nacionalizações. E, portanto, foram 13 anos, segundo as contas feitas, de serviço na Império e foram um período extraordinário. Eu vim para o Grupo CUF para exercer a profissão de engenheiro e exerci a minha profissão de engenheiro de uma maneira que me satisfaz plenamente olhando para trás. Via qualquer coisa, telefonavam para mim, porque eu era realmente uma espécie de ministro do interior, o ministro da Justiça, o ministro do pessoal, do recrutamento. Convidaram-me para vir para a CUF e eu candidatei-me e fui aceito. Isto em 1956 e a ideia era mandarem para a fábrica a metalomecânica do Barreiro, mas que estava naquela altura em fase de reorganização e disseram: olha, você, enquanto nós não acabarmos aquela fase, vai temporariamente para o estaleiro da CUF que fica ali na Rocha. O temporariamente fiquei lá definitivamente, porque depois não me deixaram sair. O meu trabalho era na zona têxtil, que era uma zona que tinha nessa altura 2.000 pessoas e dessas 2.000, 1.200 eram mulheres. Portanto, eu tive de facto uma formação e um treino de contacto humano e de contacto com as pessoas que depois julgo que foi bastante útil para o resto da minha vida profissional. O que eu percebi é que se eu quero ter uma carreira aqui dentro da CUF, tenho que passar pelo Barreiro, porque o Barreiro é o centro da atividade da CUF. A CUF, naquela altura, tinha cerca de 8.000 funcionários, entre operários, fabris, entre administrativos e entre quadros. Éramos 8.000 naquela altura. As condições locais, especialmente derivadas da geotecnia, ou seja, da natureza do solo daqui, que não permitiam a construção de docas, enfim, por um valor aceitável. E eu imagino inverter o problema, passar a dizer que as condições eram ideais para fazer outra coisa qualquer. Daí é que nasceu a ideia do hidrolift. Todas as coisas novas começam por não ter experiência. E essa é que é a função do engenheiro. Ele tem que, se aquilo tem vantagens, então vamos eliminar os inconvenientes que isso possa ter. É importantíssimo conhecer o passado, na medida em que conseguimos aprender com ele, conseguimos adaptar esses ensinamentos àquilo que são as novas circunstâncias e, portanto, conseguir transformar esse conhecimento numa vantagem competitiva. Do ponto de vista novo, é uma iniciativa importante porque nós pretendemos intervir no presente compreendendo o passado para preparar o futuro e, portanto, tentar melhorar a qualidade da liderança sem conhecer aquilo que nos antecedeu, provavelmente limita a eficácia de intervir adequadamente no futuro. Todos somos produtos da nossa história, da história das organizações em que trabalhamos, do país em que vivemos. No fundo, o passado não é o passado é uma parte do presente. E esta parceria que temos, tem a ver muito com a história que este grupo trouxe a Portugal, tem tudo a ver com aquilo que é a vida desta escola. E mais que isso, às vezes pensamos a gestão muito, uma lógica muito técnica, muito de competências,
Eu acho que às vezes esquecemos um ponto fundamental que é a inspiração. Aquilo que os ingleses chamam de role models. E eu acho que esta iniciativa também traz para a nova SBE esta vontade de estar na gestão pelo conhecimento, mas também estar na gestão pela forma como inspiramos outros a liderarem, a fazer a diferença e a criar impacto à nossa volta. Essa história que precisa de ser mais conhecida. Eu próprio, como engenheiro, lembro-me de estudar a indústria portuguesa, a história da indústria e perceber como este grupo, que chegou a ser o mais importante da Península Ibérica, que chegou a ser um dos maiores da Europa, de facto teve um impacto fundamental na história de Portugal, naquilo que somos hoje como país. São pessoas que se distinguem das demais pelo seguinte, pela capacidade de reagrupar, de unir, de indicar um caminho e que não são muito usuais essas pessoas, porque senão havia líderes em cada par ou de pessoas e não há, muitas vezes, e falta-nos isso. Não há uma receita. É a vida. Liderar é viver. Viver a nossa vida, viver a vida dos outros e ajudar os outros a viver. E, portanto, não há liderança sem, digamos, sem equipas, sem um conjunto de pessoas que aceitam trabalhar em conjunto para chegar ao objetivo. Agora, estão a dizer que eu sou líder com 88 anos. Há 88 anos, não dou por isso. Iniciamos agora as intervenções protocolares. Convidamos a usar da palavra Vasco de Melo, presidente da Fundação Amélia de Melo. Muito boa tarde a todos, umas muito breves palavras e, antes de mais, gostava de saudar o Sr. Engenheiro José Sardinha e todos os membros da sua família na sessão de lançamento da obra biográfica que a Fundação Amélia de Melo promove conjuntamente com a nova SBE e com a editora Guerra e Paz, a quem muito agradeço a excelente colaboração prestada. Cumprimento que é naturalmente extensível também à AIP, que também nos acolhe na sala dos presidentes, que tem um simbolismo importante ao retratar todos os que a lideraram, como é o caso do meu bisavô Alfredo da Silva, nos anos 20 do século passado. Por outro lado, existe nesta zona uma outra carga simbólica, que no fundo é a proximidade ao Rio Tejo, pois a isso localizam os estaleiros navais da Rocha Conde de Óbidos, ainda em atividade, e os antigos estaleiros da Lesnave, na Margueira, na sua margem esquerda. Infelizmente, o José Rodrigues não pode estar aqui presente connosco, mas temos a presença da Rita, a quem eu muito agradeço. Agradeço também a participação do António Saraiva, bem como do Presidente Executivo da Lesnave, Engenheiro Nuno Santos. Nesta sessão, em que se lança esta biografia da autoria de Dulce Garcia, que cumprimento com elevada consideração pelo magnífico trabalho que nos traz, quero realçar algumas características muito marcantes do engenheiro José Sardinha. Em primeiro lugar, a curiosidade, a sua capacidade de inovar, que foi tão presente durante toda a sua vida, a procura da excelência, o relacionamento humano e a sua capacidade de liderança. Estas qualidades foram absolutamente fundamentais para o êxito da sua carreira, bem como para o seu contributo ímpar para a engenharia portuguesa. Uma palavra para agradecer também a todos os envolvidos na presente obra, em especial o Miguel Pinicunha e o coordenador da coleção Histórias de Liderança, e o Manuel Fonseca, editor da Guerra e Paz, e Humberto Bandeira da Lesnave.
não quero terminar esta minha intervenção sem abordar 2 tópicos telegráficos. A data de hoje, o dia 11 de setembro, em 61, vem lembrar a data da fundação da Lesnave, uma empresa com uma história excepcional de criação de valor em pessoas, tecnologia e liderança, que pertence, desde o ano 2000, a uma nova geração de acionistas e gestores. O meu pai, José Manuel de Melo, que conta contra muitíssimas adversidades, num contexto absolutamente desafiante, teve a visão e a capacidade de avançar com a criação e o desenvolvimento da Lesnave, uma empresa maior do nosso país, que se bateu de igual com os grandes grupos industriais do setor, num mundo internacional em concorrência aberta, visando a excelência, honrando um legado e apontando para um futuro mais e melhor do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Convidamos agora a usar da palavra Manuel Fonseca, responsável da Guerra e Paz Editores. Olá, boa tarde. Eu sou o editor da Guerra e Paz, como já foi dito, a editora responsável pelo livro que hoje se apresenta e pela coleção Histórias de Liderança. Cabe-me fazer aqui 4 rigorosos minutos de agradecimento. É isso que eu vou fazer. Eu faço com todo o gosto, porque são agradecimentos mais do que merecidos. O primeiro é a Associação Industrial Portuguesa, que é a nossa anfitriã, recebe-nos aqui nesta casa. Obrigado por nos receber, portanto, e nos acolher tão bem aqui nesta sala dos presidentes. Saúde e agradeço aos doutores Vasco de Melo e Manuel Alfredo de Melo, líderes da Fundação Amélia de Melo, a confiança na minha editora e a criação desta coleção Histórias de Liderança. Muito obrigado. Saúde e agradeço ao painel de intervenientes o esforço por estarem aqui connosco. Ao professor Miguel Pina e Cunha, da Nova SBE, que aliás é meu autor também na Guerra e Paz, para além desta coleção, com um livro desafiante que se chama Manifesto para um Capitalismo Humanista. Eu tenho que fazer propaganda aos meus autores e aos meus livros. Agradeço ao engenheiro Fernando Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, que intervirá depois. Obrigado ao meu estimado António Saraiva, cuja biografia eu me honro também de ter publicado e que recomendo vivamente. Os meus agradecimentos ao engenheiro Nuno Santos, que é CEO da Lisnave, a todos, portanto, que vão intervir nesta sessão. Muito obrigado a Guerra e Paz Editores. E por fim, como já se sabe que os últimos são sempre biblicamente os primeiros, muito obrigado à minha autora, a Dulce Garcia, autora também, diga-se, de um romance tocante, que teve o gosto de publicar, e que eu tive o gosto de publicar, e que tem um título que é, a meu ver, inesquecível. O título é Quando Perdes Tudo, Não Tens Pressa de Ir a Lado Nenhum. O que é um título convidativo. Obrigado, Dulce, e um imenso obrigado ao nosso biografado, o engenheiro José Maria Sousa Sardinha, a quem a Dulce chamou, com toda a propriedade, no título da obra, Gigante Discreto. Muito obrigado pela sua presença. Feitos os agradecimentos, uma breve nota. A ver o vídeo que abriu esta sessão, o vídeo da apresentação dessas histórias de liderança, houve uma coisa que a mim me surpreendeu nos biografados, nas intervenções que esses biografados fizeram enquanto líderes deste vídeo. O que eu acabei de ver nas intervenções desses líderes é que são pessoas que estão contentes e que gostam de trabalhar. Não é uma coisa rara. Portanto, têm essa coisa extraordinária de encarar o trabalho sem uma cara de azia e, repito, gostam de trabalhar. E eu pergunto-me porquê. Diria que uma das razões será talvez a sua idiosincrasia. Ou seja, está-lhes no ADN, dir-se-ia, não é? Que está-lhes no ADN esse gosto do trabalho. Ora bem, isso mostra que, é provável que sim, isso mostra que quem os escolheu, as empresas que os desafiaram, tiveram uma infalível capacidade de seleção. E isso é também notável. Mas há também, nos testemunhos que nós ouvimos, uma alegria a posteriori, isto é, muitos anos depois de terem feito o seu trabalho, estas pessoas, nós vemos que elas mantêm a alegria
e mantém a vivacidade. Está ali no vídeo, podemos passar, podem ver, e está lá tudo isso. Isso mostra também que as empresas em que trabalharam não os sufocaram, não os retiraram o gosto, o desejo, a ambição, a vontade de irem mais longe e mais além. Sim, é verdade, nós vimos em todos os entrevistados essa chama que arde sem se ver e se chama liderança. Mas para haver liderança, para haver histórias de liderança, é preciso que haja uma ecologia empresarial aberta às lideranças. Parafraseando o que o engenheiro José Sardinha disse com alguma ironia, estes homens vieram temporariamente para uma função e o temporário converteu-se em definitivo. Acha Deus. Em definitivo e com alegria, porque na paisagem empresarial que os acolheu, fosse o Barreiro, fosse Almada, fosse Lisboa, desfrutaram dessa ecologia empresarial aberta às lideranças. E é exatamente a conjugação das vontades destes líderes e da vontade das suas empresas, é essa arte combinatória que desagua em cada um dos livros desta coleção que a Guerra e Paz Editores tem a honra de executar para a Fundação Amélia de Melo, com a sempre elegante ajuda da nova SBE, na pessoa do professor Miguel Pires Cunha, e a diligência de 24 em 24 horas do Dr. Jorge Quintas. Com o livro da Dulce Garcia, sobre o engenheiro José Sardinha, esta coleção confirma que atingiu um patamar ainda mais ambicioso. Não só se faz justiça a um homem e à sua obra, como se enquadra esse retrato na história do país, no que era a sua época, no que era o contexto internacional. Ou seja, está também nesta coleção de biografias de líderes e gestores a caminhar-se para a excelência. Ao biografado José Sardinha, à autora Dulce Garcia, à colaboração da nova SBE e à dona da obra, a Fundação Amélia de Melo, a edição, as livrarias, as bibliotecas e os leitores portugueses agradecem uma obra que enriquece os nossos estudos económicos, de gestão e empresariais. Por tudo isso, eu peço-vos uma grande salva de palmas para quem fez estas obras. Obrigado. Agradecemos as suas palavras. Convidamos agora a usar da palavra o coordenador do projeto Histórias de Liderança, Miguel Pina e Cunha, professor na nova SBE. Muito boa tarde. Eu queria começar por cumprimentar a todos, em particular o nosso biografado que aqui nos traz. Dizer que tenho muito gosto em estar aqui. Estarmos aqui presentes na AIP vai se tornando um bom hábito. Não é a primeira vez que aqui estamos, não será certamente a última e, portanto, é um grande prazer. Aliás, e agora pegando nas palavras do Manuel Fonseca, esta é a 7ª obra nesta coleção, portanto já temos uma coleção, ao 7º volume acho que podemos dizer que já existe um conjunto de títulos importante. E também aqui penso que o Manuel ficará contente comigo. Eu apresento já aqui o próximo título, será o 8º. Não quero desviar a atenção da biografia de hoje, é só um pequeno apontamento sobre o que vai acontecer no dia 29 de outubro. Portanto, lançaremos a nossa próxima biografia, essa vai ser em Carcavelos, na Nova, de António Pinto Barbosa. Além disso, há mais um conjunto de biografias em curso e dentro de pouco tempo teremos não 8, mas 15 títulos nesta coleção. Tal como o Manuel dizia, portanto, quando falamos de um projeto deste tipo, penso que é uma ambição que se vai concretizando e agradeço também a todos os que a tornaram possível. Porque contar histórias de liderança empresarial? Eu pegaria naquilo que foi dito no vídeo. Por vezes a gestão é vista como uma prática técnica e certamente que o é, mas também é algo que é uma prática humana. E a liderança é feita por pessoas e, portanto, o que é que acontece quando nós olhamos para a liderança através daqueles que a praticaram? E, portanto, o nosso objetivo é precisamente esse, mostrar a liderança empresarial em Portugal através de pessoas que a fizeram no seu dia-a-dia durante anos e que contribuíram para termos um país melhor. Nós acreditamos que todos os biografados que até agora estudámos são pessoas que contribuíram para melhorar a qualidade das suas empresas. Ao melhorar a qualidade das suas empresas, estamos a melhorar a qualidade do país, porque não é possível ter bons países sem boas empresas. E, portanto, nesse sentido,
aquilo que nós aqui queremos fazer é ter um testemunho em primeira mão, na primeira pessoa, das pessoas que no dia a dia praticam a gestão. Nesta coleção já cobrimos um conjunto de domínios que, ao 7º título, já é bastante diverso. A engenharia tem naturalmente um papel muito importante em várias facetas, engenharia mecânica, química, naval, portanto é uma ocorrência natural. Mas também temos aqui títulos que mostram como é que vai ser feita a gestão de pessoas. Ao longo dos anos o nome foi mudando, mas temos testemunhos sobre gestão de pessoas, sobre a dimensão social da empresa. Aliás, também no vídeo isso era mencionado, portanto, como é que podemos criar melhores empresas, enfatizando o papel das empresas na sociedade, a governação e o serviço público, portanto, já são domínios que nos ajudam a compreender melhor estes diferentes domínios e, portanto, também o país em que vivemos. O Manuel há pouco falou de um outro título que tivemos o prazer de lançar na Guerra e Paz. Nesse título defendo algo que é muito claro ou nós defendemos algo que é muito claro neste conjunto de livros, e que tem a ver com o facto de uma boa sociedade precisar de um Estado forte e funcional, de empresas fortes e de um terceiro setor vivo. O que nós aqui fazemos é, de algum modo, mostrar a componente empresarial e ajudar a valorizar algo que em Portugal, por vezes, é desvalorizado, que é a componente das empresas e da sua gestão para o progresso da sociedade. Portanto, também por isso ficamos felizes porque estamos a cumprir aquilo que eu acho que é uma missão quase de serviço público para o país. Do nosso biografado não vou falar, já escrevi qualquer coisinha no final do livro, vamos ter a oportunidade de continuar, mas eu destacaria 3 dimensões que já destaquei no pós-fácil. A humildade, e nós vimos nos depoimentos, portanto o Manuel falou da alegria, fantástico, e a humildade. Acho que em todos há uma humildade que é muito patente e que acho que é talvez um dos primeiros ingredientes da boa liderança. A liberdade, e neste volume e em outros é falado também da dimensão importante das empresas e da liberdade económica para criar melhores sociedades. Portanto, eu julgo que as ditaduras normalmente não vivem bem com empresas livres, nem de um lado nem do outro, e portanto estamos aqui também a celebrar a liberdade económica e a liberdade empresarial, e é um aspecto que eu dei muita importância, a simplicidade. Há uma frase que eu retive em que alguém é descrito como um gestor que fazia gestão sem salamalecos, e eu gostei porque às vezes os salamalecos não contribuem, uma certa simplicidade ajuda-nos a criar melhores organizações e talvez a ser mais felizes no final do caminho. Termino agradecendo a quem tornou possível esta iniciativa, tal como outras. Em primeiro lugar, ao nosso biografado, é por isso que aqui estamos hoje a celebrar, à sua família e aos seus amigos, ninguém consegue nada sozinho, à nossa autora, portanto, sem a nossa autora também não haveria livro para lançar, naturalmente à AIP que nos acolhe e temos muito gosto em estar aqui, ao nosso editor Manuel Fonseca e à Guerra e Paz, e naturalmente também à Fundação, já que tivemos a sua representação, e não sei se já foi mencionado ou não, mas eu nunca resisto a fazê-lo, que é o Dr. Jorge Quintas, que é a pessoa que ao longo do tempo nos vai guiando através desta jornada. Portanto, muito obrigado a todos, do coração, é um grande prazer estar aqui, vai continuar a ser um grande prazer, na medida em que continuamos a ter muitos títulos na agenda. Obrigado e é isto que eu tinha para dizer. Celebremos agora a vida do nosso biografado engenheiro Sardinha. Obrigado. Muito obrigada pelas suas palavras. Vamos agora ouvir as palavras de Fernando de Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, que infelizmente não pôde estar aqui presente, mas fez questão de deixar uma mensagem ao engenheiro José Sardinha. Como bastonário da Ordem dos Engenheiros e como engenheiro, naturalmente, e cidadão, e em nome da Ordem dos Engenheiros, quero dar uma palavra de apreço especial, uma homenagem ao nosso membro, engenheiro José Sardinha, por esta linda homenagem de vida e em vida, contemplada, diria, com uma obra bibliográfica, no fundo, o nome José Sardinha, o Gigante Discreto, é extremamente interessante do ponto de vista daquilo que o próprio título já indica sobre a personagem, um assíduo frequentador da Ordem dos Engenheiros ao longo de anos, portanto, dentro desta casa, que é também sua. É um dia especial e sobre esta matéria a Ordem dos Engenheiros associa-se desta forma. Na minha impossibilidade de estar presente
fisicamente, estamos presentes de coração e, como vice-presidente nacional, presente fisicamente na cerimónia, deixamos esta nota especial para o engenheiro José Sardinha. Também, naturalmente, à família e à Fundação Amélia de Melo por esta organização, um especial apreço, porque é com estas instituições a saber valorizar a engenharia que também a memória dos engenheiros e aquilo que é a engenharia no seu todo ganha relevo. Muito obrigado e parabéns por esta homenagem. Queremos-lo aqui brevemente connosco, o engenheiro José Sardinha. Chegou agora o momento de apresentar a biografia José Sardinha, o gigante discreto. Vamos ter uma mesa redonda com a participação de José Sardinha, a quem peço desde já que se dirija ao seu lugar. Chamamos também os convidados António Saraiva e Nuno Santos. E para conduzir a apresentação da obra, chamo a autora Dulce Garcia. Foi jornalista entre 1991 e 2017, com passagens por publicações como Diário Económico e A Sábado, da qual foi fundadora e subdiretora. Foi assessora da imprensa das ministras da Justiça do 22º e 23º Governos Constitucionais e editora de ficção portuguesa do Grupo Editorial Planeta. Em 2017, publicou o seu primeiro romance e este ano estreou-se na banda desenhada. Dulce, faça o favor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Queria começar por agradecer, obviamente, ao nosso anfitrião, que nos recebeu aqui num espaço fantástico. Depois quero agradecer, obviamente, à Fundação Amélia de Melo nas pessoas, Dr. Jorge Quintas, que me fez o convite também, Dr. Vasco de Melo, que dirigiu umas simpáticas palavras do meu respeito. Também ao professor Miguel Pini Cunha, porque é uma espécie de curador desta coleção na qual faço parte agora com muito orgulho. Quero agradecer ao meu editor, que está a repetir a experiência, portanto eu julgo que não terá sido assim tão má. Muito obrigada por me aturar. Os autores são um bocadinho complexos, diria eu. Seguramente mais do que os engenheiros, porque trabalham numa matéria muito mais subjetiva. Quero agradecer a todos os presentes por estarem aqui e, sobretudo, quero muito agradecer ao nosso biografado, o engenheiro José Sardinha, porque desde que comecei a fazer este trabalho com ele, não só foi de uma extrema simpatia, acessibilidade e humanismo, que aliás é uma das suas características, como eu costumo dizer às pessoas com quem falo sobre este assunto, que me saiu o jackpot. Porque o engenheiro Sardinha podia ser, de facto, uma pessoa extraordinária ao nível profissional. Acontece que, além disso, é um homem com uma vida absolutamente... eu costumo dizer que é o Indiana Jones antes de haver filmes do Indiana Jones, porque tem uma vida absolutamente fabulosa, desde a sua infância numa África profundíssima, onde não havia uma série de condições, portanto, onde foram os então detidos que estavam no Forte Roçadas que fizeram a escola do engenheiro Sardinha, até ao professor que foi escolhido entre essas pessoas que lá estavam deportadas e que foi o melhor que se arranjou, porque era não só o mais culto, era um antigo bancário, como tinha cometido o crime menos grave, porque tinha cometido um crime de colarinho branco, um desfalque. Portanto, temos aqui, para começar a vida do engenheiro Sardinha, além das suas viagens numa África profundíssima e cheia de aventuras, temos aqui também este pormenor que eu acho extraordinário. Depois foi aviador, espeleólogo, enfim, é toda uma vida de grandes feitos e marcada, como disseram aqui já várias pessoas, por algumas características. E eu gostava de ressalvar 3 ou 4, que também aqui já foram ditas, que é a extrema humildade, que é uma característica que eu julgo que já está a ser recuperada, porque houve um momento na história recente que não foi muito valorizado, era um sinal de fraqueza. A extrema humildade, que é também um sinal de inteligência, para mim, e daí o gigante discreto, porque é uma pessoa de uma estatura de facto muito maior do que a que tem, e era bastante alto para a época, também pela sua capacidade de fazer sem precisar de louros, a sua coragem
num tempo como aquele que hoje vivemos, que eu julgo que para fazer o que quer que seja é preciso muita coragem. É preciso muita coragem para tomar uma decisão, porque obviamente vão surgir, com certeza, conflitos, percalços, e é preciso estar seguro nessas decisões e depois assumir as responsabilidades. Portanto, muita coragem. Muita liberdade também, liberdade de ousar arriscar por estar confiante de que eram essas as melhores soluções. Eu julgo que não poderá haver nunca um grande empreendedor, um grande gestor, seja em que área for, que não tenha essa capacidade de questionar até quem está acima, porque acredita que aquilo que está a fazer é efetivamente o melhor organização e para toda a gente. Isso eu creio que é hoje uma característica que deve ser sublinhada e louvada. E também pela sua imensa curiosidade, que levou a ter uma contribuição absolutamente extraordinária no universo da Lisnave, da Setnave, da engenharia portuguesa, e que nos leva a questionar por que não seguimos mais exemplos como este, num país onde precisamos tanto de arriscar, num país onde precisamos tanto de acreditar e num país onde existem estas figuras absolutamente extraordinárias. Pergunto por que não seguir estes exemplos em vez de seguir maus exemplos. Temos aqui também, passando agora, para não nos ocupar mais tempo, aqui para o nosso ilustre painel de pessoas presentes à mesa, colaboradores desta nossa conversa, o senhor António Saraiva, que é uma pessoa igualmente extraordinária, dispensa grandes apresentações, mas ainda assim, presidente da Cruz Vermelha, ex-presidente da CIP, responsável, vice-presidente de uma das organizações mais importantes a nível europeu de empresarial, entre outras coisas, e que eu falarei disto muito rapidamente. Hoje eu perguntei ao Jorge Quintas como é que havia de me referir, se seria por engenheiro, ele disse-me nem pensar. Senhor António Saraiva, eu acho isto uma coisa também extraordinária, acho que também é um exemplo de uma capacidade de perceber o que é importante, e talvez tenha sido isso que o levou tão longe. Obrigada. E o engenheiro Nuno Santos, que também já tinha conhecido quando fui com o engenheiro António Sardinha, José Sardinha à Lisnave, e que também tem feito um trabalho extraordinário na Lisnave, que trouxe uma nova vertente mais futurista, digamos assim, mais ligada ao ambiente, etc., e que pode fazer também a diferença na indústria naval em Portugal. Já está a fazer, foi premiada em 2024 precisamente pelo seu contributo. Portanto, perante estes três homens excepcionais que eu tenho aqui, eu começaria por perguntar, que face à biografia do engenheiro José Sardinha, aos seus feitos, o que é que o António Saraiva reconhece no engenheiro Sardinha que lhe parece e que valoriza como grande empreendedor e como homem capaz de fazer um país ser diferente, uma indústria ser diferente, uma empresa ser diferente. Muito obrigado pelas simpáticas palavras que me dirige. Quero agradecer ao Dr. Vasco de Melo e na sua pessoa a todos aqueles que permitiram que aqui estivéssemos hoje nesta apresentação merecida, aliás, veja José Sardinha. O que é que levou, ou que ADN tem este senhor que aqui tenho à minha direita, que o fez percorrer este percurso de maneira brilhante e dando-nos a todos nós um exemplo de vida e de obra. Eu acho que na apresentação, naqueles que antecederam este nosso painel, foi tudo dito. A curiosidade, a humildade, a liberdade, de alguma maneira num somatório a inquietude permanente de se desafiar e desafiando-se, desenvolvendo-se. Porque, como disse o Dr. Luís Barbosa, naquilo que vimos no filme, é a vida, a grande escola é a vida. E trilhar a vida, fazer opções é sempre perder alguma coisa. Nós só optamos pelo caminho A, perdemos o caminho B, e é dessas escolhas que vamos fazendo ao longo da vida que de alguma maneira fazemos, como é lá palicianamente falando, o nosso percurso. E o percurso do
Sardinha foi feito destas escolhas, mas desafiando-se em primeiro lugar a si próprio, porque nesses desafios de se superar está o êxito de descobrir, está o êxito de conseguir. E acho que é isso que o ser humano, são características que o ser humano deve possuir, é superarmos, não termos medo de ousar, não termos medo de arriscar, porque mesmo que sintamos que a tarefa é gigantesca, mesmo que se sinta que a fasquia está demasiado alta, é uma questão da corrida e do impulso. A corrida do percurso, o impulso da vontade. E é nesse binómio que se conjuga que nós, seres humanos, e o exemplo, veja José Sardinha, é prova disso. A vida, a experiência, enfim, tudo aquilo que foi dito e que eu apenas repito, porque é isto que eu acho que o ser humano deve possuir, não se amedrontar e desafiar-se permanentemente. Agora perguntava ao engenheiro Nuno Santos, que estando todos os dias num local que marca o legado do engenheiro Sardinha, o que é que existe ainda do engenheiro Sardinha na Lisnau? Muito boa tarde, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado. A Lisnar, todos sabemos, é um estaleiro naval, mas para mim é quase como se fosse um parque de diversões, por onde eu vou todos os dias com uma alegria enorme, porque aquilo é uma coisa fantástica. E estamos aqui na presença de um gigante de intelecto e gigante de humanismo também. Algumas pessoas não sabem essa faceta, mas um gigante que desenhou um estaleiro à sua escala, à sua própria escala. Portanto, também o estaleiro é gigante. E quando as pessoas, os leigos, vão visitar aquele estaleiro, o que impressiona mais é o gigantismo do estaleiro. Tudo ali é grande. É tão grande que se perde a noção de escala, e depois, quando dizemos algum facto curioso sobre as dimensões ou do pórtico ou de uma doca, as pessoas ficam-se surpreendidas porque ainda é maior do que parece, porque é tudo tão grande que não temos uma escala comparativa. Mas isso é o que impressiona os leigos que visitam o estaleiro. Mas o que impressiona quem souber olhar para um estaleiro naval é a beleza da organização do layout daquele estaleiro. Eu visitei a Lisnave, na altura 7 Nave, pela primeira vez, quando era um jovem estudante de Engenharia e Arquitetura Naval, e fomos numa visita de estudo à 7 Nave, e o desenho do fluxo de produção daquele estaleiro é uma coisa lindíssima. A racionalidade das operações naquele estaleiro, desde o cais onde era descarregado o aço, todo o percurso do processamento do aço, até à montagem de blocos, a montagem do casco na doca e depois o apressamento, todo aquele fluxo produtivo é de uma... Depois de ver é simples, é como o ovo de Colombo, não é? É de uma simplicidade que torna aquilo de uma beleza incrível. Falei há pouco também do humanismo e, curiosamente, estou-me a recordar que aqui há uns tempos disse ao engenheiro Sardinha que estava muito zangado com ele porque ele pôs a minha mulher a chorar e a mim também. Por causa de um livro dele, a Crónica de um Engenheiro, em que ele relata vários contos da sua vida, sempre com o componente profissional por trás, as suas experiências de vida profissional e como foi ultrapassando diversas situações, mas com uma componente humana também incrível. E há ali histórias que de facto nós lemos aquilo e levam-nos às lágrimas. E portanto essa componente, essa capacidade de aliar o gigantismo intelectual, técnico e científico, não é só a componente técnica, é também a componente científica, que é brilhante e que se vê em alguns dos trabalhos do engenheiro Sardinha, como por exemplo, eu tive acesso àquele trabalho sobre a montagem de peças de artilharia num navio que obrigavam ali a um estudo científico de geometria euclidiana que ele tratou de uma forma incrível. Portanto, é um gigantismo a vários níveis e depois consegue, às vezes as pessoas muito inteligentes depois não têm competências sociais, não têm capacidades sociais. Não é o caso de maneira nenhuma, antes pelo contrário, e encontrar todas estas características numa pessoa não é comum. Engenheiro Sardinha, queria-lhe falar justamente neste livro que o engenheiro Nuno Santos referiu, porque o professor, pelos vistos, o seu primeiro professor era extraordinário, porque eu também conheço poucas pessoas que escrevam tão bem como o engenheiro Sardinha, e a verdade é que quando foi para o Estaleiro da Rocha, corrija-me se eu estiver errada, foi dar aulas e fez um manual de português.
um engenheiro. Portanto, temos aqui uma pessoa que não só escreve extraordinariamente bem, como tem uma sensibilidade para ouvir as histórias dos outros. Estas histórias do engenheiro Sardinha são histórias variadíssimas da sua vida, onde conta desde a sua passagem pelos destinos mais recônditos até uma história extraordinária de um maquinista que estava prestes a ser pai e quando chega ali a um apiadeiro tinha combinado com a sogra que ela poria uma bandeira ou uma colcha, enfim, são relatos absolutamente invulgares ou que nós não estamos à espera neste universo. Essa curiosidade pelas pessoas ajudou em que na sua grande tarefa de dirigir estaleiros, de enfrentar uma revolução com todas as vicissitudes que daí decorreram e que também foi uma vítima delas. Essa proximidade às pessoas foi uma grande arma? Foi com certeza. Foi com certeza. Posso começar? Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fundação Amélia de Mel a honra que me deu por por fazer este livro. E queria dizer meia dúzia de coisas que mostram o interesse que eu sempre tive naquilo que fazia como engenheiro. Eu fui admitido na CUF em 1956 e já agora, só por curiosidade, a pessoa que me entrevistou e que me aprovou pelos vistos foi o Dr. Jorge de Mel, que era naquela altura um jovem da minha idade. Entrevistou-me e até aconteceu isto. Ele disse-me, olha, o seu salário passa a ser... E disse qual era o salário, não sei. E eu achei que o salário era realmente mais alto que o que estava à espera. E fiz enfim, um ar de espanto. Ele disse, mas espera, mas além disso há mais isto. E fiquei a ganhar. Bom, não disse nada, mas fiquei a ganhar com o engano dele. Bem, eu, portanto, estive muito ligado à CUF desde essa altura até aos 80 anos de idade, quando deixei de trabalhar. E foi realmente uma sorte que tive, poder fazer uma carreira completa, como aquilo como gostaria de ter feito. Disse aqui a doutora Dulce que, entre outras coisas, eu quando comecei a trabalhar no Estaleiro da Rocha, jovem engenheiro, acabado, enfim, praticamente de formar, o primeiro trabalho que me deram foi ir atuar como monitor ou instrutor no Centro de Formação do Estaleiro da Rocha. E qual foi o trabalho que me deram? Era lógico para um engenheiro e para os aprendizes a quem eu estava a atuar como professor. Era desenho técnico, não era ensinar desenho, mas era a interpretação dos desenhos. E outro trabalho que me deram foi dar aulas de português. E eu, engenheiro mecânico, fiz uma gramática de língua portuguesa, que foi entregue a todos os meus alunos, e que muitos anos depois, um deles, quando me encontrou, disse, olha, sabe, estrangeiro, aquela gramática fez muito jeito, porque eu agora sei escrever muito melhor do que escrevia antigamente. Bem, isso deu uma certa satisfação. O meu trabalho todo na CUF, enfim, no Estaleiro da Rocha, depois no Estaleiro da Marqueira e finalmente no Estaleiro da Miterena. E mesmo já depois de eu ter saído da Miterena, continuei a trabalhar naquela altura já era Lisnava, como engenheiro consultor. Devo dizer com toda a franqueza e com toda a sinceridade que nunca, nos meus muitos anos de trabalho, nunca fui trabalhar com a ideia que ia fazer um frete. Para mim o trabalho nunca foi um frete, mesmo nas alturas em que as coisas eram difíceis e duras. Eu trabalhei sempre com gosto. E foi uma sorte para mim ter encontrado uma empresa que me soube valorizar da mesma maneira que eu valorizava também essa empresa. Eu conto a propósito disso um episódio que mostra como é que era a empresa em que eu estava a trabalhar, a CUF. Estamos em 1967. E um dia, no segundo semestre desse ano, a minha mulher apareceu ao fim do dia muito mal disposta, com dores no abdômen, e a coisa foi piorando, e eram 7 horas da tarde, ela disse, olha, tens que chamar o médico, eu já não aguento mais com dores. Bem, chamei o meu médico, era o doutor
não recordo agora o nome, mas ele tinha o consultório em Algés. E ele veio, mas disse: olha, então eu só posso ir aí depois de acabar as consultas. Veio, eram para aí 10 horas da noite. Foi falar com a minha mulher, fez-lhe uma palpação, depois chamou-me de parte e disse: olha, você tem que mandar a sua mulher imediatamente para o hospital, ela tem que ser operada de urgência. Então, mas o que é que ela tem? Ela está com uma hemorragia interna provocada por uma gravidez extrauterina. Pronto. Mandei vir uma ambulância. A ambulância veio, eram para aí 10h30 da noite, metia no carro e fomos para onde? Para o hospital da CUF, pois eu era da CUF. Chegámos ao hospital, eram para aí 10h30, um quarto para as 11. Fomos atendidas por uma enfermeira que estava a serviço, pus-lhe o problema e ela disse: pois é, temos muita pena, mas não podemos fazer nada. O hospital está cheio, as enfermarias, os quartos, e o senhor tem que levar a sua mulher imediatamente já para um outro hospital, porque realmente daquilo que me diz ela está em estado grave. Bem, eu comecei com aquele chorinho bem à portuguesa: ó senhora enfermeira, mas veja lá, o médico disse-me isto, aquilo, e às tantas ela perguntou: mas o senhor é da casa? Eu sou. Onde é que trabalha? No estaleiro. Tem o cartão cor-de-rosa. Sabia logo que era o cartão cor-de-rosa. Mas a minha mulher na maca ouviu e disse: tenha o cartão cor-de-rosa, que é o cartão que era dado ao cônjuge e aos filhos. E os meus filhos também. Então fica já aqui. Era meia-noite e ela estava a ser operada. Quer dizer, depois quando apareceu o conto ao fim dos meses, quanto é que eu paguei? Não paguei nada, eu era é verdade, ninguém me perguntou o que é que eu fazia na casa, na CUF. Se era engenheiro, ou se era servente das docas, ou se era soldador. Era da casa. Isto dava uma importância extraordinária às pessoas que trabalhavam no CUF naquela altura. Eu recordo-me que, por vezes, havia transferência de pessoal de uma empresa para outra empresa da CUF. E a primeira coisa que o pessoal perguntava era: e nós mantemos, eu e a minha mulher, os direitos de utilizar o hospital da CUF? Tem, o senhor é da empresa. Bem, e tive a sorte de me calhar funções que me obrigavam a puxar muito pela minha capacidade criativa, que é uma coisa que, enfim, que eu penso que tenho. Aconteceu, quando foi do caso da transferência da Lisnava para a Mitarena, que as condições locais eram muito más para a construção das docas. E como eram muito más, as docas, se fossem construídas, eram extremamente caras. Uma doca é uma estrutura extremamente complexa, do domínio da engenharia civil, e o custo da doca está muito dependente, ou praticamente dependente, da geotecnia local, quer dizer, da natureza do solo. E fazer docas naquela altura, estamos já no final do século, era extremamente caro. E enfim, a Lisnava, ou o clube, se quisermos, ficou um bocado a ver dúvida como é que agora vamos fazer isto, porque é um investimento muito elevado. E pediram para eu intervir nessa função. Eu estudei o assunto e imaginei uma solução. Apresentei aos colegas, apresentei à direção da Lisnava, mas como era uma coisa fora das regras, era totalmente ao contrário, ou quase muito ao contrário, não foi bem assente. Diziam eles: isto é uma coisa que ainda ninguém fez, e a gente não sabe. Eu digo: mas essa é a função do engenheiro, é fazer aquilo que nunca ninguém fez. Poxa, mas a coisa ficou tão complicada e estamos no início desse projeto, desse empreendimento, que ficou sendo assim: vamos pôr isto ao Sr. Melo. Pronto, pusemos o prémio ao Sr. Manuel Melo, fez uma reunião lá na Lisnava, ele ouviu todas as partes, ouvia aqueles que diziam, enfim, que não se devia fazer, não se devia, porque era isto, aquilo e aquilo outro. Ouviu a minha opinião, ouviu e disse: vai-se fazer como o Sardinha disse, e fez e valeu a pena fazer. Portanto, até nisso eu estou grato ao Sr. José Manuel Melo. Outra questão que eu também frisei para sempre. Quando eu ainda estava na Rocha, um dia estava a examinar, estava a ler o relatório da ação do centro de formação e reparei que muitos dos soldadores que nós estamos a formar, e a formação de um soldador é cara, muitos deles apanhavam-se com o curso de soldadura, apanhavam-se com o diploma que a empresa passava, atestando que ele tinha feito um curso e era apto para exercer aquela profissão, e iam
trabalhar para outras empresas. Estamos na década de 60 do século passado, que foi a década, quanto a mim, mais brilhante deste país, em que o país mais se desenvolveu e principalmente a indústria pesada. Bom, e eu peguei no relatório, fui falar com o Engenheiro Vasco de Melo, para lhe apresentar o relatório, e disse: olha, Engenheiro, o problema é que há aqui muitos dos soldadores que a gente está aqui a formar e que custam dinheiro, vão-se embora. E ele diz-me assim: e para onde é que eles vão? Olha, a maior parte está aí para Sintes, está-se a desenvolver lá enfim, um grande empreendimento. E a resposta dele foi esta: olha, para a CUF é um mau negócio, mas para o país é um grande negócio. Eu gostava de saber se hoje ainda há empresários que falam desta maneira. De forma que fiz a minha carreira toda ligada muito à indústria da construção naval. Tive o gosto muito grande de ter sempre a trabalhar comigo equipes de pessoas, especialmente engenheiros, muito competentes. Repare, a profissão de engenheiro, principalmente em funções de grandes empreendimentos, nunca é uma ação dependente de uma única pessoa, é de uma equipe. E eu tive a sorte e a honra de ter sempre a trabalhar comigo equipes muito válidas. E devo dizer até que a maior parte das pessoas que trabalhavam comigo eram jovens, alguns acabados de sair da escola. E alguém uma vez me disse: pá, mas você está a trabalhar com gente que não tem experiência nenhuma. E a minha resposta foi: realmente eles experiência não têm, acabaram a vir da escola. Mas teve também a grande vantagem, não têm vícios, nem têm vaidades. E, portanto, aceitam aquilo que a gente manda fazer e fazem bem feito. E fizeram, e fizeram. Nunca me arrependi deste princípio de ter a trabalhar comigo pessoas de qualquer idade, a maior parte deles muito jovens, porque a maior parte deles aprenderam fazendo. É a minha maneira de aprender é fazer. E estive sempre a aprender. Quando foi da construção da Lisnave, os 6 meses do segundo semestre do ano de 67, quando a Lisnave foi inaugurada, foi um ano terrível para mim. E uma das razões foi porque nós, enfim, preocupámos mais ou menos com tudo, com o projeto, com as condições, etc, etc, mas não demos muita importância ao problema da formação do pessoal, porque a maior parte vinha do Estádio da Rocha, portanto já sabiam, e isso trouxe dificuldades muito grandes. Quando o projeto 7 Naves foi decidido, e eu fiquei nomeado pelo Sr. José Manuel Melo, e eu fiquei com a incumbência de dirigir esse projeto. A primeira coisa que fizemos na Miterena não foi nem uma doca, nem uma oficina, nem nenhum cais. Foi um centro de formação. Aprendemos bem e todo o pessoal passou por lá. E realmente foi uma ação que valeu a pena. De maneira que fiz a carreira toda sem dificuldades maior, tirando naturalmente problemas, alguns que eram complicados, mas eu sempre tive esta solução: aquilo que eu não sei fazer, eu sei quem sabe fazer. E ia falar com o colega, que era a pessoa indicada para resolver o problema, e eu sabia muito bem. E chegado a esta idade, eu já estou nos 96, não estou arrependido da carreira que fiz. E devo dizer até o seguinte: se eu pudesse voltar atrás e se me fosse dar a possibilidade de recomeçar desde o princípio, aquilo que eu escolhia era a profissão que tenho. Eu não sou engenheiro porque tinha uma pessoa de família que era engenheiro, o meu pai, o tio, não tinha na família nenhum engenheiro. Eu era engenheiro só por vocação, porque era aquilo que gostava de fazer. Tanto assim que muitas vezes, ao longo da vida, quando alguém me perguntava pela minha profissão qual é, eu dizia sempre da mesma maneira: profissão engenheiro por vocação e por formação no Instituto Superior Técnico. E não me arrependo dessa maneira que eu tinha de interpretar a minha própria ação. De forma que espero que esse livro que eu não li, não conheço, não sei, quer dizer, a doutora Lúcia nem sequer me perguntou se eu estava interessado no livro ou não. Fiquei muito admirado quando soube que ela estava a fazer um livro, pá. Espero que tenha contado lá algumas histórias, porque ao longo de toda a minha vida, como acontece com todas as pessoas que trabalham, aconteceu tudo. Coisas dramáticas, houve algumas, coisas com muita graça, houve outras, e a vida é feita assim.
eu até me dava vontade. E um livro que eu fiz quando eu reformei, o livro chamava-se Crónica do Engenheiro, e depois tinha um subtítulo que era O Lado Humano da Profissão. Esse livro não tem nada de engenharia, só tem o comportamento das pessoas, as mais variadas pessoas. E realmente aquilo ali é uma panóplia, se quisermos, de como é que cada pessoa em cada função em cada momento se pode comportar. Está lá tudo feito. E eu até, se não se importam, era capaz de contar aqui uma das histórias, muitas histórias que se passaram. Não vou contar as histórias dramáticas, que também houve, mas vou contar uma que é a minha história predileta da minha vida profissional. Pá. Algumas pessoas que estão aqui já conhecem a história. Eu peço-lhes desculpa porque vão ouvi-la pela segunda vez. E contar uma história que as pessoas já conhecem é como servir comida requentada. Ninguém gosta de comida requentada. Mas é que eu dedico esta história só às pessoas que não a conhecem. Eu estava no Estaleiro da Rocha, naquela altura o estaleiro, e sempre tinha muita atividade. E o estaleiro, como era uma construção do início do século XX, tinha docas, tinha oficinas, mas não tinha cais. E os navios que nós reparávamos estavam todos espalhados pelo Porto de Lisboa, em vários sítios, e na maior parte dos casos até estavam ao ferro, como se diz na linguagem náutica, estavam ancorados. E nós íamos para bordo trabalhar, evidentemente. Para isso era preciso levar o pessoal e o material em lanchas. Nós tínhamos uma lancha na Rocha, a Lancha Oleiros, mas a lancha não dava para as encomendas e utilizávamos muito as lanchas de uma pequena empresa, sediada ali no Cais Costeira, que é o sítio próprio para isso, que tinha lanchas e que ofertava a lancha lá ia levar pessoal e levar material, etc, etc. A empresa era uma empresa de gente modesta, de letras grossas, mas muito eficiente. E tinha uma frota de 4 embarcações, dois batelões para abastecimento de água doce aos navios que estavam ancorados e 4 lanchas. Os 2 batelões, o batelão é um flutuante feio, é um paralelepípedo metálico flutuante. Os nomes que tinham eram, um era o Sonho de Valsa e o outro era a Casta Susana. Dois nomes muito estantes. Bem, e as lanchas tinham todos os nomes femininos. Havia a lancha a Juliana, a Mariana, a Manuela e a Bernardette. Pronto, e lá iam as lanchas, e nós requisitávamos a lancha e ela lá fazia outro serviço. E passado mais ou menos uma semana, vinha a fatura do serviço de lancha. Não se esqueçam, havia a lancha Bernardette também. Bom, vinha a fatura e toda a gente sabe que uma fatura tem a descrição do serviço que se efetuou ou do bem que se forneceu e tem o preço. E naquelas faturas, as coisas mais complicadas, tem muito mais coisas, não é? Mas naquele caso, a fatura era um papelinho, com o nome da empresa e tal, e o telefone, etc. E era-me simples, dizia só o que é que se tinha feito e quanto é que tinha custado. E apareceu-me para avisar uma fatura que dizia apenas isto. Eu vou dizer exatamente o que dizia a fatura. 2 horas com a Bernardette, 200 escudos. Não é anedota, não me contaram, passou-se comigo 2 horas com a Bernardette, 200 escudos. Pá. A primeira coisa que eu fiz fui pegar na fatura, fui na Rocha, pelo fórum, bati à porta do gabinete do engenheiro Vasco de Melo, que era o diretor, que era uma pessoa que tinha um grande senso de humor e que sabia também, apreciava uma boa piada. Eu entrei, diga lá, São Engenheiro, veja esta fatura que veio dos catareiros. Ele viu, devolveu-me, fez um certo comentário e acabou-se a história. Fez um comentário, também não tem mal nenhum, pá. Aquilo e disse-me só assim, olha que não foi caro. Não, isto não é anedota, isto aconteceu mesmo. E se apreciaram a graça, eu tinha aqui uma outra graça, se me dão licença, e se acho que, não sei se estou fora do tempo ou não. Isso é apresentação. Bom, outra graça que também tem sua piada. Bom,
O que é que aconteceu? Nós construímos a Doca 13, que naquela data era a maior doca seca do mundo, chamou-se-lhe, e muito justamente, a Doca Alfredo da Silva, e a doca foi construída em grande parte na estrada que ligava a Cova da Piedade a Cacilhas. Portanto, a estrada teve que ser arripada para o lado do morro, o morro teve que ser cortado e foi um trabalho difícil. E, naturalmente, esse trabalho podia-se complicar muito com o tráfego que era intenso entre as duas localidades, a Cova da Piedade e Cacilhas. E por isso pedimos à polícia de Almada que montasse um serviço que pudesse orientar o trânsito. E realmente a polícia montou um serviço muito bom. A DOCA fez sem dificuldades, o trânsito circulou sempre, sem problemas também. Foi um trabalho realmente bem feito pela polícia. Acabou a obra, a DOCA foi inaugurada com pompa e circunstância, como era de esperar, dentro dos prazos, dentro dos orçamentos, porque eu quero frisar isto. Os investimentos que nós fazíamos, contrariamente àquilo que é normal no Estado, os orçamentos eram respeitados e os prazos também. Eu podia dar aqui muitos exemplos, mas não vou agora estar aqui a amassá-los com isso, com pormenores. Bem, e passados alguns dias após a inauguração, um dos engenheiros que trabalhava comigo disse: Sr. Fulano, ali a polícia de Almada foi muito simpática, fizeram aqui um serviço muito bom, pá. E se nós convidássemos o chefe e fôssemos almoçar um dia deste ali, um restaurante ali a Cacilhas? Eu acho muito bem, então falo lá com ele e convido o chefe. Bom, e assim foi. Simplesmente eu não pude ir a esse almoço, tive um problema qualquer e foi o meu colega, foi almoçar com o chefe. E ele me disse, então perguntei-lhe, então como é que correu o almoço com o chefe? Correu muito bem, ele é uma pessoa simpática, faladora, etc. Só que ele fazia muita cerimónia, pá. Veio o cardápio e eu disse ao chefe, escolha lá aquilo. Sr. Fulano, já escolha você. Mas é que ele escolheu a entrada, escolheu os vinhos, escolheu a carne, escolheu tudo, pá. E o chefe não escolhia nada. Até que finalmente veio o cardápio das sobremesas. E o meu colega entrou ao chefe e disse, olha chefe, agora tem aqui o cardápio, tem aqui os queijos, tem as frutas, tem os doces, escolha lá aí um. Eu vi e disse, Sr. Fulano, e se mandássemos vir uma lagosta? Era a última oportunidade. Eu contei esta história no meu livro e o título da história é esta, A Última Oportunidade. E não a perdeu. Bom, portanto, renovo os meus agradecimentos aos organizadores desta sessão. Agradeço a vossa presença, muito grato por isso e terminei. Muito obrigada. Acho que toda a gente já percebeu o que é que está no livro. Eu vou fazer mais uma pergunta ao António Saraiva que tem a ver com muitas das coisas que disse aqui o engenheiro Sardinha. Tal como muita gente não teria feito o percurso que fez se não fosse aquela professora, a empresa onde começou o seu caminho foi de facto determinante para incutir em si essa capacidade de arriscar, essa resiliência, deu-lhe a liberdade de crescer, sente que fez inegavelmente parte do sucesso do seu percurso? Não tenho dúvidas nenhumas disso. Quando a G. Sardinha entrou para o Grupo CUF, como acabou de nos dizer, eu tinha 3 anos. Quando a G. Sardinha foi nomeado diretor fabril, foi precisamente em janeiro de 71, a altura em que eu entrei para a Algesnave com 17 anos. Sou filho das escolas industriais, que nos punham nestas empresas industriais de grande dimensão, Algesnave, Maga, Sorefana, enfim, todas aquelas que lamentavelmente a maior parte delas desapareceu, Algesnave felizmente mantém-se, filho desse tempo, dessas escolas, e por isso a saber fazer. E o meu primeiro mês foi encantador. Passei um mês na escola de formação e recebi um bom ordenado ao fim do mês. A Algesnave era uma grande empresa, como de facto se revelou. O problema é que o segundo mês fui para o fundo dos tanques. Fatos Usarte, que muitos dos presentes sabem o que é, fundo do tanque, vedar válvulas de fundo, válvulas de cunha de fundo. E isso deu-me essa fibra, essa têmpera que o aço deve ter para, ao longo da minha vida, querer sair dos tanques e fazer mais.
E de facto, a Lesnave, eu não sendo engenheiro, como disse, eu tive duas grandes universidades ao longo da minha vida, sendo que esta, a Lesnave, que é uma delas, foi de longe a melhor e a que me marcou mais. Ainda hoje, os meus sonhos profissionais, curiosamente, são na Lesnave. Não são na liderança da CIP, não são em episódios vários. Os meus sonhos profissionais são no planeamento de cargas da Lesnave, o que é de facto curioso, quanto àquela empresa, o sentir de pertença de algo que não é nosso. Não é? Eu ainda hoje me refiro à Lesnave, muitas vezes com a Rita, com o Nuno. Eu na segunda-feira estive na Lesnave. Eu voltei à Lesnave, como volto periodicamente. Lamentavelmente o Zé Rodrigues está com um problema que vai passar com certeza, de coluna. Mas o ir à Lesnave, aquele cheiro, aquele... Enfim, é qualquer coisa que me marcou para a vida. E sim, essa grande universidade, essa escola de vida que foi a Lesnave, todos aqueles com quem trabalhei, todos aqueles de quem dependi, estão aqui alguns, hoje é Fonseca Luz, o engenheiro Carixas, enfim, para só citar dois. Já mais tarde, o Dr. Salvador de Mel, que me levou a outras responsabilidades e outros cargos, mas aquela empresa está-me no ADN, aquela empresa formou-me para a vida. E sim, eu estou grato à vida e à Lesnave, porque a vida me permitiu ter a pertença que ainda hoje tenho daquela empresa. E nós somos sempre... Quem é Lesnave é sempre Lesnave. Ao longo da sua carreira, encontrou outros sítios onde sentiu a mesma capacidade para crescer? Isso foi comum ou não? Foi de alguma maneira levava, como digo, essa têmpera, porque as duas grandes universidades, essa que referi, a Lesnave, e pensa para o resto da vida, e a outra foi os 13 anos à frente da CIP, que também já referiu, noutra dimensão, noutras responsabilidades, noutros desafios, superando-me muitas vezes, porque a liderança de uma confederação como é a CIP, com todos os dossiês, com toda a exposição pública, mediática, com todas aquelas borboletas na barriga que é vencer estes permanentes desafios e sentir e estarmos na dúvida se estaremos à altura de tudo o que temos pela frente, mas sim, mas eu já estava temperado por aquilo que foi o de sair do tanque para o planeamento de cargas e depois para a metalúrgica luso-italiana e todo o percurso que fiz ligado ao grupo, e isso facilitou-me a assunção do risco, a determinação de superar os desafios, e foram estas duas grandes universidades que não fizeram de mim engenheiro nem doutor, mas fizeram de mim aquilo que sou hoje, um ser em formação, mas com estas duas marcas e sem querer ser simpático, porque enfim, seria elegante me dizer que a Lesnave, que aqui hoje de alguma maneira através de hoje a sardinha celebramos, mas foi de longe, eu só tive um patrão até hoje, sou José Manuel de Mel. Estou muito grato, e estou farto de referir isso aos filhos que aqui estão presentes, eu estou muito grato ao grupo, com tudo o que me permitiu, com tudo o que me desafiou e com todas as recompensas de formação moral. A Lesnave, como a José Sardinha já disse, era uma empresa que antes do 25 de Abril era uma empresa modelo. Nós tínhamos infantário, tínhamos formação, pagávamos, tínhamos na Páscoa uma compensação pelos lucros da empresa. Era uma empresa, de facto, com uma responsabilidade social e com uma prática que nos dava esta pertença, este orgulho de fazer parte. E depois cada navio, porque a Lesnave era de reparação, a 7 é que era de construção, mas por cada navio que vinha ao estaleiro era um mundo, era um desafio não só de engenharia, dos técnicos, daquilo que tinha que se intervir, mas também através dos superintendentes, dos armadores. Era um mundo, por cada navio vinha um mundo novo. Eu quando entrava no navio, os idiomas falados, o buliço, o descer à casa das máquinas e todas aquelas... Era um mundo novo, era um mundo desafiante. E isto marca, e isto dá-nos a têmpera, como, enfim, no meu caso pessoal reconheço, que venham os desafios que nós temos preparação para os enfrentar, por esta experiência de vida que a Lesnave nos deu a todos aqueles que por lá passamos. Efetivamente, todas as coisas que eu li, todos os artigos, sobre a quando do fecho da Lesnave no seu primeiro momento, e estou a lembrar de uma reportagem no Diário de Notícias, que eu creio que o engenheiro Bandeira, que está ali a fingir que não
não é nada com ele, porque está muito zangado por eu lhe ter agradecido também a ajuda no livro, que dizia que as pessoas chegavam ali de manhã e vestiam-se com gosto, que aquilo era uma casa. E muita coisa se tem escrito sobre o facto de ser uma organização que tinha um papel de Estado, entre aspas, antes do Estado assumir esse papel, nomeadamente com a abertura do hospital, e que era efetivamente uma coisa que para as pessoas tinha um peso extraordinário e que não tenho dúvidas que hoje também seria uma mais-valia incrível se as pessoas pudessem escolher uma empresa que tinha um hospital, porque enfim, nós sabemos como é que as coisas estão hoje a esse nível. Eu perguntava ao Nuno se como é que é esta Legenave hoje? Como é que para si, como herdeiro deste passado, como é que é essa relação? O que é que há ainda desta família, entre aspas? Antes de passar hoje a Nuno, por causa de nos chegarmos ao estaleiro e irmos graça também, nós na Legenave, dos trabalhadores, dizíamos que a Legenave tinha duas espécies de pessoas, os de fato macaco e os macacos de fato. Muito boa essa. Em relação a isso que estávamos aqui a falar, eu gostava de contar uma história, um pequeno pormenor, muito simples, mas que acho que diz muito. Quando foi feito o estaleiro da então Sete Nave, hoje Legenave, como já aqui foi falado também, o engenheiro Sardinha constituiu aquele grupo do gabinete de projeto, com uma equipa jovem que conseguiu implementar as ideias visionárias do engenheiro Sardinha, mas não foram só questões técnicas, só questões industriais. A componente das pessoas teve também um peso enorme e foram desenhados programas de formação e foi desenhado todo um acolhimento em que as pessoas, ao entrar na empresa, iam conhecer toda a empresa, sabiam da história da empresa, o porquê, o mercado, os clientes. Isso, estamos a falar há mais de 50 anos. Entretanto, o país passou por várias convulsões, enfim, ganhámos a democracia, mas destruiu-se também muita coisa. As empresas tiveram muitas dificuldades e isto perdeu-se. E hoje, em Portugal, utilizamos o anglicismo para descrever isto. Dizemos o onboarding. Portugal, há mais de 50 anos, na Setnave, na Constituição da Setnave, fez isto tudo, e é uma prática, enfim, uma filosofia herdada do Grupo SIL, do Grupo MEL, do Grupo CUF, e isto perdeu-se, e passados 50 anos usamos o anglicismo, porque em português fomos pioneiros, mas não temos uma palavra para descrever isto, o que acho que é um aspecto muito simples, mas que diz muito. Quanto à Legenave, fruto desses períodos complicados que o país e a empresa viveram, a Legenave, como todos sabemos naquela altura, era vista como um ativo tóxico. Ninguém se queria aproximar. Felizmente, a Legenave hoje está muito bem, recomenda-se, e aquilo que era um ativo tóxico hoje é um ativo muito apetecível. E temos projetos para o futuro. Sinto-me um privilegiado, como já disse há pouco, para ir para aquela empresa todos os dias, ter o prazer de ir para ali trabalhar todos os dias, com equipas fantásticas, com um estaleiro fantástico. Estamos em concorrência com o mundo, não temos concorrentes em Portugal, também não temos praticamente clientes em Portugal, portanto a Legenave é uma empresa do mundo, porque a concorrência e o mercado são mundiais, e todos ali damos o nosso melhor e temos tido alguns sucessos e temos futuro, temos projetos para o futuro, e é uma alegria trabalhar nestas condições e numa empresa, como eu já tenho dito a algumas pessoas, que é o projeto mais bonito da minha vida, não só pela componente de gestão e pela componente técnica e industrial, que já não seria pouco, mas também porque a Legenave é uma pessoa de bem, uma pessoa coletiva de bem. A Legenave tem uma responsabilidade social, práticas de responsabilidade social, mais uma vez herdadas do mundo CUF, e que foram preservadas apesar de todas as dificuldades porque a empresa passou, e o comportamento cívico, o comportamento de boa cidadania daquela empresa só nos pode orgulhar. E é uma prova de que é possível
ter resultados financeiros e ter boas práticas sociais. É possível conjugar as duas coisas. É possível e eu acho que é necessário. Senão a empresa não é sustentável. Mas é um orgulho enorme. Sim, sou um privilegiado. Eu ia terminar, se calhar, contando esta história, que é, no fundo, também a história com a qual encerra a primeira parte da colaboração do Engenheiro Sardinha com o grupo Legenave e Secnave, que é precisamente depois do 25 de Abril, e há muitas histórias aqui no livro que havia um tumulto permanente com as comissões de trabalhadores e há uma história muito curiosa que tem a ver com uma pessoa que se dirigiu ao Engenheiro Sardinha, um operário, muito choroso, porque estava a ser acusado de ser fascista porque não tinha feito a tropa. E o Engenheiro Sardinha indagou, mas o que é que se passa? E, portanto, ele não tinha feito a tropa e era por isso que estava a ser acusado. E o Engenheiro Sardinha disse: olha, mas então vá ao regimento e explique porque é que não fez e traga lá um comprovativo para que isso não continue a ser um problema e não ser ostracizado todos os dias. E o senhor lá foi e teve dispensa e tudo certíssimo até ao dia em que há um levantamento e queriam despedir um responsável e o Engenheiro Sardinha vai à porta, porque que era o responsável pelo estaleiro, vai à porta para perceber o que é que se passava, e não foi a primeira nem foi a última vez que disse que se essa injustiça fosse efetivamente concretizada, ele também se iria embora, e um dia veio mesmo. E quem é que era a pessoa que estava lá a comandar as hostes que queriam pôr esse responsável na rua? Era o senhor que tinha sido acusado de fascista. Portanto, eu acho que ler este livro também é perceber como é que a vida muda muito rapidamente, mas há pessoas que nunca mudam e que seguem sempre a mesma linha de valores. Há instituições que nunca mudam. Eu acho que isso é o mais importante, sobretudo hoje, no mundo que estamos a viver. Muito obrigada. Quero agradecer muito aos presentes e vou só passar o microfone a gente. Há uma coisa que eu gostaria de apresentar aqui, um episódio que se passou na Setnap, em 1975, em pleno PREC. Bom, uma das coisas de que eu me orgulho, eu devo confessar, se quiserem aceitam a minha confissão, nunca me senti vaidoso, não dá comigo. O que não quer dizer que eu não tenha uma certa vaidade de algumas coisas que fiz, pá, e tenho mesmo, né? E uma das coisas em que eu tenho uma grande vaidade, dizer, é que quando, em plena Revolução, enquanto eu estava na Setnave, a Setnave deve ter sido uma das únicas grandes empresas do Grupo PUF em que não houve saneados. Não houve saneados. Ninguém foi saneado. Bom, até que um dia eu estava no meu gabinete, na Setnave, isto passa-se em meados de 1975, toco ao telefone, eu pego o telefone, é o Sr. Engenheiro, sim. Sr. Engenheiro, aqui da portaria, está aqui o Sr. fulano tal, que agora entrei, era um funcionário que trabalhava no centro de formação, e está aqui a ordem da Comissão de Trabalhadores, ele foi saneado, não pode entrar. Não pode entrar, disse eu. Passa aí o telefone ao chefe dos guardas. O professor de fora disse: olha, a minha responsabilidade, o senhor não sei quantos, entra. E o homem entrou. E foi lá para o posto de trabalho dele. É claro que passado aí uma hora eu tinha a Comissão de Trabalhadores no meu gabinete. O senhor mandou entrar o frontal, porque era isso aí. E disse: pá, mandei entrar porque realmente uma pessoa não pode ser admitida da empresa sem mais nem menos. Quer dizer, ele tem direito a defender-se, tem direito até, se quiser, de arranjar um advogado. Isso são hábitos fascistas. Então, está bem, pá. Ele não pode entrar. Diga, bom, se vocês insistem que ele tem que ser posto na rua, então fazemos o seguinte: primeiro saio eu. E uma vez que eu cá não esteja, pá, vocês fazem o que quiserem. Convoquei uma reunião geral dos trabalhadores naquele mesmo momento, para a oficina de mecânica, que era a maior. Eu fui lá, peguei também no megafone, expliquei a situação e disse: ninguém pode ser posto na rua assim sem mais nem menos, a pessoa tem direito a defender-se. Houve uma certa gritaria, mas não consegui ganhar. E disse: não, o fulano vai mesmo para a rua. Então está bem. Eu fui para o meu gabinete, chamei os outros diretores, os chefes de departamento, expliquei-lhes a situação e disse: comigo não contem, pá. Portanto, se a Comissão quiser pôr na rua quem quiser, que o faça. Mas não é com a minha presença aqui. Portanto, a partir deste momento, eu estou fora do estaleiro.
mandei vir um carro, meti dentro do carro, pá, e vim para casa. Cheguei a casa e disse à minha mulher: olha, estou desempregado. Eu tinha mulher e 3 filhos para sustentar. E agora, não, eu comecei a tratar de ver se arranjava já naquela altura. Fui falar com o senhor, já não me recordo quem, para ver se me arranjava emprego. Às 11 da noite tocou o telefone. Fui atender, é o Sanjeiro, só assim. Olha, Sanjeiro, houve aqui uma reunião de trabalhadores, de todos os trabalhadores da Sete Nava. Mandámos vir os trabalhadores da Sete Nava que estavam na Lisnava em formação, instrução. Fizemos uma discussão do assunto e chegamos à conclusão que vamos fazer como o Sanjeiro diz. O homem não é admitido, nomeia-se uma comissão de inquérito com a participação da direção pessoal e da comissão de trabalhadores e depois logo se vai acontecer. E depois a pessoa que me falou, que era um trabalhador, disse, e o Sanjeiro volta amanhã, não volta? Bom, nessas bases eu volto amanhã. E voltei no dia seguinte. Fez-se o inquérito, não havia nada contra o homem entrou e nunca mais, pelo menos enquanto eu lá estive, nunca mais houve uma tentativa sequer de saneamento. Eu devo dizer, com toda a verdade, isso foi uma das coisas que ainda hoje me orgulho. Na Sete Nave, ninguém foi demitido. Pá. Foi explicado naquela altura, enfim, com comunicações, etc., que ali na Sete Nave éramos todos no mesmo partido, éramos da empresa. Fora da Sete Nave, cada um tinha o direito de ser aquilo que queria e ninguém podia ser enxovalhado sem ser mais nem menos, não é? O tal funcionário que eu libertei da fúria da Comissão de Trabalhadores e depois que me agradeceu quando eu fui à portaria, porque eu fazia parte lá da comissão de greve, avançou para mim e disse, você está preso, daqui não sai. Bom, está bem, pronto. Eu fiquei cá, eu fiquei lá o resto do dia na empresa, mas à tarde estava tudo resolvido. Pá. De maneira que eu penso que a função pessoal é das funções mais importantes. E isso, eu não me coibi de falar com as pessoas, fosse com quem eu fosse. Eu até fazia isto, principalmente na Sete Nave. Eu de manhã, naquela altura, tinha boas pernas, de maneira que começava o meu dia fazendo uma volta pelas coisas, os pontos mais importantes do estaleiro, para ver como é que as coisas estavam a passar. E encontrava sempre alguma coisa fora do normal. E o que era mais normal encontrar eram atropelos às regras de segurança, num assunto em que eu era muito exigente. E nos atropelos às regras de segurança, o mais importante ainda era o trabalho com as rebarbadoras. O rebarbador, portanto, é um aparelho rotativo que atira com tudo e mais alguma coisa para a cara da pessoa e por isso eles são obrigados a usar viseira. Eu, antes de iniciar a minha volta pelo estaleiro, levava sempre dentro do bolso do fato de macaco 2 a 3 viseiras. Passava por um sítio e estava lá um cavalheiro com a rebarbadora, pá, e não tinha óculos. Eu andava a parar, ele parava, ele cumprimentava-me, eu também, e eu fazia-lhe sempre a mesma pergunta. Olha, você é casado? Eu sou. Tem filhos? Tem. Olha, você gostava de deixar de ver a sua mulher e os seus filhos? Não, mas porquê? Está a trabalhar com o rebarbador e não põe a ver. Ó, São Jair, isto é só por um bocadinho. Mas nesse bocadinho entra-lhe a coisa para os olhos e você fica cego, pá. Olha, pega lá uma viseira. Mas à tarde, quando acabar o trabalho, passa lá pela ferramentaria e diga que essa viseira é minha. Eu é que lá fiquei para não dizer que eu levei uma viseira. Quer dizer, e este contacto com as pessoas era realmente considerado, eu considerava que era importante. Pelo menos eles conheciam de carne e osso, não é? E ainda hoje penso que aquilo que me deu mais satisfação foi trabalhar com pessoas, pá, de todos os géneros. Daí a razão, porque o livro que eu fiz depois de reformado, o tal Crónica do Engenheiro, é um livro só sobre pessoas, mais nada. Quer dizer, como é que cada um se comporta e há os comportamentos mais extraordinários, enfim, não vou agora aqui falar mais para não estar aqui a amassar, pá.